Em Apocalipse capítulo 18, versos 1 a 5. Fala de um poderoso anjo, isto é, um poderoso movimento, que dará 2 avisos, para as igrejas. Antes que as 7 últimas pragas caem sobre os habitantes da terra. O primeiro aviso, é o anúncio, da queda de Babilônia. E o segundo aviso, é o chamado, sai dela povo meu. Estes 2 avisos, se une com a mensagem do terceiro anjo, de Apocalipse, capítulo 14, versos 9 a 12. E, então, a mensagem do terceiro anjo se avolumará, em um alto clamor. Portanto, se você deseja participar deste poderoso movimento, comece a se preparar. Pois no mundo que vivemos hoje, que estão promovendo a falsa liberdade religiosa, não será sem processo, sem multa e sem prisão, e até pena de morte, que daremos este aviso que as igrejas se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Apocalipse 18, verso 2. A falsa liberdade religiosa é a imagem da besta. Agora veja o que a Bíblia diz sobre a imagem da besta. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13, verso 15. O poderoso movimento do Apocalipse 18 passará 3 anos dando o primeiro aviso, que todas as igrejas se tornaram moradas de demônios, porque se uniram com os demônios, na falsa liberdade religiosa, a qual é a imagem da besta, para defender os demônios do candomblé, umbanda, e de toda espécie de espiritismo. Será 3 anos de perseguição terrível, da imagem da besta, contra o poderoso movimento que estarão dando o primeiro aviso, o anúncio da queda de Babilônia. Nestes 3 anos da imagem da besta, o mundo estará promovendo fortemente o pluralismo religioso. E, então, para isso, a semana será somente 4 dias de trabalho. Para ter os 3 dias de descanso para o pluralismo religioso. A imagem da besta é também o pluralismo religioso. E como é também a semana de 4 dias de trabalho, com 3 dias de descanso. Depois de 3 anos de grande perseguição pela imagem da besta, a qual é a falsa liberdade religiosa, e, então, e somente então, que a imagem da besta coloca o sinal da besta, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, verso 17. Então, com o decreto dominical, o qual é o sinal da besta, o pluralismo religioso se tornará um só povo, e um só coração. Foi necessário a semana de trabalho de 4 dias com 3 dias de descanso, para todos se sentirem um só povo promovendo a falsa liberdade religiosa. E assim todos viram que realmente eles são só um povo. Então com isso, eles entenderam que não precisavam de 3 dias de descanso, e sim, somente de um dia de descanso, o qual eles decidiram ser o domingo. E fizeram o decreto só poderá comprar ou vender somente os que guardarem o domingo. Com a saída do decreto dominical, o qual sairá, somente, depois de 3 anos de perseguição da imagem da besta. Sim, com a saída do decreto dominical começa a contagem regressiva de Daniel capítulo 12 verso 11. Que diz: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Daniel 12, verso 11. Então, 30 dias depois da saída do decreto dominical, o poderoso movimento do Apocalipse 18 recebe a chuva serôdia, o selo de Deus. E, então começa o segundo aviso para as igrejas, o qual é o chamado, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Apocalipse 18, versos 4 e 5. Então, o poderoso movimento do Apocalipse 18 passará 3 anos e 6 meses, dando este segundo aviso. Este aviso, o qual é o chamado, sai dela povo meu, se unirá com a mensagem do terceiro anjo. E darão o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Que diz:
Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, versos 9 a 12. Depois de 3 anos e 6 meses de chuva serôdia, então, finaliza a mensagem do terceiro anjo. Miguel se levanta, e a porta da graça se fecha para sempre. Então começa o grande tempo de angústia. E depois virá o livramento do povo de Deus. Como diz em Daniel, nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Daniel 12, verso 1. O grande tempo de angústia será de 45 dias. Nesse tempo, sairá o decreto de morte, para matar no só dia, todos os que guardam o sábado. Veja, vi os santos deixarem as cidades, e vilas, reunirem-se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da terra. Anjos lhes proviam alimento e água, enquanto os ímpios estavam a sofrer fome e sede. Vi então os principais homens da terra consultando entre si, e Satanás e seus anjos ocupados em redor deles. Vi um impresso, espalhado nas diferentes partes da terra, dando ordens para que se concedesse ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matar os santos, a menos que estes renunciassem à sua fé estranha, abandonassem o sábado e guardassem o primeiro dia da semana. Primeiros Escritos. Página 282. Livro de Ellen G. White. Portanto, irmãos e irmãs, a perseguição começa pela imagem da besta, a qual é a falsa liberdade religiosa. Então, depois de 3 anos de perseguição pela imagem da besta, então sairá o decreto dominical. E, então do decreto dominical para o fechamento da porta da graça. É de 1290 dias, ou seja 3 anos e 7 meses. E, então depois de 3 anos e 7 meses de decreto dominical, Miguel se levanta, e a porta da graça se fecha para sempre. E, então, quando a porta da graça se fechar começa o tempo de angústia como nunca houve. E, é nesse tempo de angústia como nunca houve sai o decreto de morte. Repito, decreto da imagem da besta, é uma coisa. E decreto dominical, é outra coisa, e decreto de morte é outra coisa. No momento precisamos ficar atento na imagem da besta, a qual já começou. Veja agora mais um vídeo da imagem da besta. Só para lembrar. No Brasil não tem perseguição religiosa. Ele fala no vídeo como que existem perseguição aqui no Brasil. Mas é mentira. E se teve alguns ataques foram a falsa liberdade religiosa, que fizeram o ataque, para depois poder fazer as leis no poder civil. Igual ao que os Estados Unidos fez. Ele mesmo derrubou a Torre Gêmeas, para poder fazer guerra com o Iraque e tomar o petróleo. Veja agora o vídeo da imagem da besta. A falsa liberdade religiosa. Eu estou reunido aqui com líderes de diversas denominações religiosas do Paraná. Da Igreja Católica, de igrejas evangélicas, aqui presente a Assembleia de Deus e a Igreja do Evangelho Quadrangular, representantes de religiões de matrizes afro, do kardecismo, dos israelitas, Federação Israelita, dos muçulmanos, enfim, estamos aqui em defesa do diálogo, da diversidade, do amor, porque o Deus é um só, e todos que estão aqui querem o amor ao próximo. Porém, nós temos visto nos últimos meses diversos casos de intolerância religiosa e racial acontecendo no Brasil, inclusive o surgimento de grupos neonazistas. O Estado do Paraná não tolera a violência
contra religiosos. Qualquer ofensa a um sacerdote, qualquer ataque a uma igreja, a uma mesquita, a um centro espírita, a uma sinagoga, ao terreiro, será encarado como um ataque ao Estado do Paraná. E nós vamos agir com firmeza contra isso. Por isso, hoje aqui, nós anunciamos 3 projetos muito importantes de combate à intolerância e ao preconceito religiosos no Estado do Paraná. E eu agradeço todos que estão aqui presentes, participando deste dia histórico para o nosso Estado. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, padre. Valeu. Muito obrigado, senhor. Deus o abençoe.